É comum nesses dias que estamos vivendo a procura da leitura de textos apocalípticos, de textos que falam a respeito do final dos tempos, do final dos séculos, do final do mundo. Textos como Mateus capítulo 24 e 25, textos que falem sobre a volta de Cristo, texto como no livro de Apocalipse. Até porque é natural uma certa curiosidade para as pessoas e são despertados para saberem o que de fato vai acontecer, como nós já comentamos em mensagens anteriores, quando nós falamos a respeito dos sinais que precederão a vinda de Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, onde você está, no livro de Apocalipse. Não desta vez para percebermos ou estudarmos a respeito dos sinais que precedem a vida de Cristo, do que vai acontecer, dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, a besta, o anticristo. Não quero tratar a respeito disto nesta mensagem, mas eu quero tratar com os irmãos a respeito da mensagem de Jesus às igrejas da Ásia. Por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu quero convidar você a ficar comigo no capítulo 2 e no capítulo 3, onde nós estaremos fazendo um breve passeio. Não vamos aqui adentrar nas minúcias do texto de cada igreja, porque não há tempo suficiente para isso. Na verdade, essas cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia, elas merecem ser estudadas separadamente, analisando o seu contexto e aplicando para as nossas vidas. Mas eu gostaria com você, durante alguns minutos, passear nesses 2 capítulos, observando alguns pontos em comuns e uma verdade, uma mensagem de Deus para aquelas igrejas e para a igreja do Senhor em nossos dias. Quando você vai olhar as 7 cartas que são dirigidas às 7 igrejas da Ásia, você vai observar que há um ponto em comum em todas elas. Em todas elas, o texto sempre começa, a palavra do Senhor dirigida àquelas igrejas sempre é: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Quer essas obras sejam boas, quer essas obras sejam más. O Senhor da igreja conhece a sua igreja. E não apenas a igreja lá da Ásia, há 2 milênios atrás. Não, ele conhece a sua igreja hoje. Ele conhece a igreja brasileira, com suas virtudes, mas também com os seus pecados, com suas ações corretas, mas também com os seus desvios. A palavra do Senhor sempre para a sua igreja é: eu conheço. Ele é onisciente, nada pode ser escondido aos olhos do Senhor, do dono da igreja, o Senhor Jesus. Então, quando você lê essas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas, elas sempre vão começar: eu conheço as tuas obras. Mas quando você observa ainda essas cartas, você vai perceber que das 7 cartas, apenas, irmãos, 2 não receberam uma repreensão da parte de Deus, que é justamente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Quando você lê as cartas que foram dirigidas a essas 2 igrejas, você vai perceber que não há repreensão da parte do Senhor àquelas igrejas. Mas quando você vai olhar as demais igrejas, ou seja, das 7 igrejas, 5 recebem repreensão do Senhor. E uma não recebe nenhum elogio do Senhor, que é justamente a última carta, a dirigida à última igreja, que é a igreja de Laodiceia.
Laodiceia é a única igreja que não recebe nenhum elogio da parte do Senhor, apenas repreensão. As demais, elas recebem, como a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, elas recebem elogios da parte do Senhor, mas também recebem repreensões. E eu gostaria de, com você, como eu falei, olhar essas igrejas, essas 6 igrejas, ou melhor, essas 5 igrejas, que são faladas aqui, que recebem elogios, 4, e as 5, juntando com Laodiceia, que são repreendidas pelo Senhor. Vamos começar olhando pela igreja de Éfeso. Você vai observar aí no capítulo 2, versículo 2, 3, que o Senhor diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Versículo 6 diz assim: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Então, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, faz esse elogio à igreja de Éfeso, porque era uma igreja séria doutrinariamente. Era uma igreja que nós podemos chamar de uma igreja firme na palavra, uma igreja que era ortodoxa, a doutrina correta. Quando você vai para Pérgamo, no capítulo 2, versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: conheça as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Enquanto a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente correta e foi elogiada por Deus, zelosa na palavra, na doutrina, a igreja de Pérgamo foi elogiada pelo Senhor pelo seu testemunho, de estar disposto até morrer pela causa do Evangelho, pelo nome do Senhor. Quando você vai para a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 19, olha o que diz: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, ou perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, que elogio bonito da parte do Senhor. E de fato, é muito bonito isso. Conheço o teu amor, serviço, fé, paciência. Então nós podemos dizer que a igreja de Tiatira era uma igreja fervorosa. Era uma igreja em que estava empenhada. Todos estavam trabalhando, se amavam, todos tinham fé, perseverança. E interessante que no final do versículo 19 diz: e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja de Tiatira é uma igreja fervorosa. Já a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim: tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. A igreja de Sardes foi elogiada pelo Senhor porque havia irmãos ali naquela igreja, havia crentes ali naquela igreja que estavam perseverando na santidade. Então, essas igrejas, a igreja de Éfeso, é elogiada pela sua doutrina, pela sua firmeza, pelo seu zelo da palavra de Deus, por sua ortodoxia. Pérgamo é elogiada pela parte do Senhor, porque ela é uma fiel testemunha. Tiatira, porque é uma igreja fervorosa. Sardes, porque tinha irmãos que ainda estavam perseverando na santidade. E quando você olha estas igrejas, você observa que elogios bonitos da parte de Deus à sua igreja. Que bom, irmãos, é ouvir isso do Senhor. Que bom seria e é
ouvir da parte de Deus que a nossa igreja, a sua igreja, a igreja onde você congrega, ela é fiel na palavra, ela é uma fiel testemunha, ela é uma igreja fervorosa, ela é uma igreja que mantém a santidade, irmãos, que procuram ainda manter-se puros perante o Senhor. Porém, irmãos, quando nós olhamos essas cartas, essas igrejas, e juntamente com a igreja de Laodiceia, que não recebeu nenhum elogio, como eu disse alguns instantes atrás, não há apenas elogios, porque o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. Obras boas como estas que nós acabamos de ouvir, mas também obras más. O Senhor não conhece apenas aquilo que a sua igreja tem feito e que lhe agrada ao coração, mas o Senhor também conhece o pecado da sua igreja. E quando você vai olhar para a igreja de Éfeso, você vai observar no capítulo 2, volta aí por favor, capítulo 2, versículo 5, que o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. E no versículo 4, na verdade, ele vai dizer assim: tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste, deixaste o teu primeiro amor. Éfeso era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Já não havia mais naquela igreja compaixão. Já não havia mais naquela igreja comunhão, misericórdia. Este era o pecado da igreja de Éfeso. E quando você vai olhar para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14, olha o que diz: algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, dos quais eu odeio. Enquanto a igreja de Éfeso, doutrinariamente séria, firme, combatia a doutrina dos nicolaítas, a igreja de Pérgamo tolerava e aceitava dentro dela essa doutrina que fazia com que o povo se desviasse. E qual é então aqui o problema da igreja de Pérgamo? Ela aceita doutrinas estranhas dentro da sua igreja. A igreja de Éfeso, o seu pecado ia repreendido pelo Senhor, porque abandonou o primeiro amor. Pérgamo segue a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. E quando você vai para o capítulo 2, versículo 20, em relação à igreja de Tiatira, olha o que nos diz a palavra do Senhor: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira era uma igreja que deixava com que o falso ensino entrasse dentro dela, e esse falso ensino estava levando a igreja ao pecado, à imoralidade. Não permitia que a palavra do Senhor prevalecesse, mas deixava que pessoas estivessem desviando aquela igreja. Quando você vai para a igreja de Sardes, que está no capítulo 3, versículo 1, olha o que diz o texto: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz aos 7 Espíritos de Deus, às 7 igrejas, conheça as tuas obras, que tens o nome que vives, porém estás morto. Qual era o problema da igreja de Sardes? A autoilusão. Dizia que estava viva, era uma igreja que se julgava estar viva, mas diz o Senhor: porém estás morta. Há uma repreensão da parte do Senhor em relação à igreja de Sardes. E quando você vai para a última igreja, a igreja de Laodiceia, capítulo 3,
versículo 15. Olha o que diz: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Era uma igreja que não fazia nenhuma diferença. Nem como água fria trazendo refrigério, nem como água quente trazendo cura. Era morna. E o Senhor repreende aquela igreja por isso. Éfeso abandonou o primeiro amor. Pérgamo segue a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Tiatira deixou o falso ensino entrar, e assim a idolatria e a imoralidade. Sardes pensava que era viva, mas estava morta. Laodiceia, uma igreja morna. Essas igrejas, elas são severamente repreendidas pelo Senhor, porque o Senhor conhece a sua igreja. O Senhor conhece aquilo que tem de bom nela e elogia, como aqui nós vimos. Mas o Senhor também repreende severamente, porque Ele conhece o pecado da sua igreja. Ele conhece os desvios da sua igreja. E quando nós olhamos para esse texto aqui, meus irmãos, esses dois textos, e mesclamos os elogios e repreensões do Senhor, nós podemos observar que Éfeso era uma igreja doutrinariamente correta, mas que abandonou o primeiro amor. Pérgamo era uma igreja fiel no testemunho, mas permitiu que o sincretismo, a mistura do evangelho com outras doutrinas erradas estivessem no seio dela. Tiatira era uma igreja fervorosa porque tinha amor, serviço, fé, perseverança, mas acolheu dentro dela falsos mestres que levaram a igreja à idolatria e à imoralidade. Sardes tinha irmãos que mantinham a pureza doutrinária, porém a igreja como um todo, ela estava morta, totalmente insensível. E Laodiceia, que não tem nenhum elogio, diz o Senhor que o seu erro, a repreensão do Senhor está na sua prosperidade, porque pensando que era próspera, na verdade era miserável, pobre, cego e nu. Quando nós olhamos para a realidade dessas igrejas, irmãos, há tanto tempo atrás, e olhando para a nossa realidade, quantas das nossas igrejas estão como a igreja de Éfeso? Elas são firmes doutrinariamente. Os seus líderes, seus pastores, seus presbíteros, a sua liderança, os irmãos são irmãos que conhecem a palavra, são igrejas sérias na pregação da palavra, são igrejas ortodoxas, são igrejas firmes. Que coisa boa! Mas infelizmente, muitas dessas igrejas que são sérias na palavra, como a igreja de Éfeso, têm abandonado o primeiro amor. Já não há mais compaixão nessas igrejas. Já não há misericórdia. Já não há mais perdão. Há uma doutrina correta, mas falta amor. Falta amor, falta compaixão. E para essas igrejas, a palavra do Senhor ecoa e ainda continua a dizer: tenho, porém, contra ti uma coisa: abandonaste o teu primeiro amor. Quantas igrejas, irmãos, estão como uma igreja de Pérgamo? São irmãos, é uma igreja que dão bom testemunho, que vivem corretamente, mas no seu seio, dentro dela, tem acolhido doutrinas estranhas e tem tirado a pureza do evangelho, porque tem misturado o evangelho com vãs filosofias, com doutrinas estranhas à palavra de Deus. É uma igreja que dá um bom testemunho, é uma igreja séria no viver, porém tem falhado
na doutrina. Porque são igrejas com uma parte do Evangelho, um pé no Evangelho, mas um pé numa outra doutrina. E a pureza do Evangelho já não mais existe. Quantas outras igrejas, irmãos, são como a igreja de Tiatira? É uma igreja fervorosa. Você deve conhecer uma igreja assim. Talvez a sua igreja seja assim. Uma igreja fervorosa, como diz aqui, no amor, no serviço, na perseverança. Pense numa igreja que o culto é fervoroso, que o culto é animado, que o culto é gostoso. Ah, que louvor abençoado, que comunhão dos santos, que coisa boa. Mas, como a igreja de Tiatira, também tem permitido líderes desviarem a igreja da verdade. Tem permitido que esses desvios seja um dos pecados mais sérios, que é a idolatria. E isso leva à imoralidade, pois aonde dá idolatria, há também imoralidade. São igrejas que você vai encontrar fervor, mas vai encontrar o pecado da idolatria e da imoralidade. Quantas igrejas, irmãos, estão como a igreja de Sardes, que tem irmãos que são fiéis ao Senhor, tem irmãos que amam a palavra do Senhor, tem irmãos que estão lutando para ter uma vida santa, e essa igreja se acha viva, porém, a palavra do Senhor, como foi para a igreja de Sardes, é uma igreja morta. E quando nós pensamos em uma pessoa que morreu, nós estamos pensando em alguém que não tem não tem vida, não tem sensibilidade. Quantas igrejas já não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ser dirigida pelo Espírito de Deus? Quantas igrejas estão dizendo ser vivas, mas na verdade elas estão mortas? Não há vida, não há sensibilidade do Espírito na vida delas. Quantas igrejas, irmãos, dos nossos tempos estão como a igreja de Laodiceia, que se gabam por sua prosperidade. Olha aí o nosso templo, olha aí como nós estamos crescendo, olha as nossas finanças, olha como nós temos prosperado, e parece-me que a igreja brasileira está nesse ritmo da igreja de Laodiceia, porque nós temos uma boa parte da população dita evangélica, nós temos rádios, nós temos TVs, nós temos grandes templos, mas muitas vezes essa prosperidade não reflete algo que realmente a igreja é. Ela pode ser próspera materialmente, mas espiritualmente é miserável, espiritualmente é pobre, não tem nada, porque foi isso que Deus, o Senhor Jesus, falou à igreja de Laodiceia. Irmãos, nós precisamos observar isso, olhar para essas igrejas e pensar que muitas vezes a nossa igreja local, ou a igreja como um todo, a igreja brasileira, se enquadra em um desses aspectos desta igreja. E vale salientar aqui, irmãos, que permanecer no pecado traz graves consequências à igreja. Permanecer no pecado da falta de amor, na tolerância de falsos líderes, no desvio da doutrina, na autoilusão de estar vivo ou prosperidade, traz consequências terríveis para a igreja. Para a igreja de Éfeso, meus irmãos, diz o capítulo 2, versículo 5, que o Senhor removeria o castiçal daquela igreja, tiraria o brilho daquela igreja. Ela não mais existiria se ela permanecesse no pecado da falta de amor. Para a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 16,
Diz que o Senhor vai trazer morte, juízo àquela igreja. Se ela permanece tolerando o pecado, a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, se ela continua mesclando o evangelho, se ela continua tirando a pureza do evangelho, diz o Senhor que o Senhor julgará trazendo espada. Espada significa morte, sentença de morte. Para a igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 2, 23, diz que diz o Senhor àquela igreja que traria enfermidade, tribulação e morte. Se ela permanece na idolatria, na imoralidade, no materialismo, que era um dos problemas daquela igreja, estava encantada com as riquezas por causa de um falso ensino. A igreja de Sardes diz que o Senhor trará repentino juízo, está lá no capítulo 3, versículo 3, se elas permanecem no pecado. E a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus disse que iria vomitar, porque ela nem era quente, nem fria, porém morna. Irmãos, isto é extremamente sério, porque Deus, ele é justo, Deus, ele é juiz, e o seu juízo começa pela casa do Senhor, começa pela casa de Deus, pela igreja de Deus. Diz o apóstolo Pedro que é tempo que começa o julgamento da casa de Deus, que somos nós. E qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? O julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. A estas mesmas igrejas, a nossa igreja, do qual o Senhor repreende, na sua graça e misericórdia, Ele também nos dá o escape. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, olha o que diz aí o versículo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16, olha o que diz. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com espada da minha boca. Observou como começa o texto? Como é que começa a palavra do Senhor àquela igreja que estava desviando-se, que estava abraçando as doutrinas dos Nicolaítas, de Balaque? Olha o que diz. Arrepende-te. A igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 21, e dê-lhe tempo para que se arrependesse. Para a igreja de Sardes, a mesma coisa. Olha o que diz. Arrepende-te. Para a igreja de Laodiceia, olha o que diz o capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra do Senhor para todas as igrejas, em seus desvios, em seu pecado, estava sendo: arrependa-se, 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 volte às primeiras obras, volte ao evangelho puro, volte à comunhão com Deus, arrependam-se. Foi esta a palavra de Deus. Há sim, irmãos, uma palavra de elogio. Há sim, irmãos, uma palavra de repreensão por causa do pecado. Há sim, irmãos, uma palavra de juízo a estas igrejas. Mas também, irmãos, há sim uma palavra de ânimo, de graça, de misericórdia e de amor da parte de Deus. Na igreja de Laodiceia, ele vai dizer que eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Então, o Senhor está sendo severo com a sua igreja, mas essa severidade
é demonstração da sua misericórdia e do seu amor, querendo que a sua igreja volte às práticas das primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte à pureza do Evangelho, volte à santidade, volte à comunhão com Ele. Por isso que lá em Laodiceia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes aplicamos ou dirigimos essa palavra ao pecador, mas essa palavra está sendo dita à igreja: eis que estou à porta e bato, ou seja, o Senhor está fora. Ele quer ter mais uma vez que a sua igreja tenha comunhão com Ele. Palavra do Senhor para a igreja de Laodiceia e para as nossas igrejas hoje é: arrepende-te. E aqui, irmãos, eu quero fazer aqui algumas aplicações. Quem sabe que esses dias de pandemia que nós estamos vivendo, que tem alterado toda a dinâmica e a normalidade das nossas vidas, das nações, da economia, que nos impossibilita de congregarmos mais uma vez, de estarmos juntos na casa do Senhor para adorarmos o Senhor. Quem sabe, irmãos, isto que está acontecendo, este tempo, seja uma disciplina do Senhor à sua igreja. Seja um chamamento do Senhor, dizendo: arrependam-se. Na mensagem passada, eu foquei sobre o arrependimento, a respeito do pecador, das nações, dos reis, que estão vivendo longe do Senhor, que querem viver uma vida autônoma, que querem viver uma vida independente de Deus, que zombam de Deus, e que trazem para si o justo juízo de Deus, mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, chama ao arrependimento e diz: beijai o filho, reina o seu filho. Mas, irmãos, mas não apenas os pecadores que estão longe do Senhor precisam se arrepender. Nós também, como igreja, precisamos nos arrepender. E eu volto a dizer: quem sabe, esses tempos difíceis que estamos vivendo, de estarmos impossibilitados de, como igreja, cultuarmos a Deus, seja um tempo de arrependimento. E mais arrependimento de quê? Da nossa falta de amor. Quantas intrigas, irmãos, quantos partidarismos, quantas competições entre líderes, entre irmãos de igreja, de denominação para denominação ou numa igreja local. Quantas vezes a falta de amor, a falta de compaixão, de compreensão, de misericórdia, lutamos pela pureza doutrinária, mas não temos a capacidade de amar, de perdoar, de abraçar. Penso que esse tempo seja um tempo de arrependimento pela nossa falta de amor. Tempo de arrependimento por estarmos negociando a pureza do Evangelho. Quantas igrejas que outrora eram sérias doutrinariamente, mas que começaram a seguir teologias, ensinos, doutrinas, que não condizem com a santa palavra de Deus, com o verdadeiro e puro Evangelho. Igrejas, líderes que se deixaram seduzir pela teologia da prosperidade, por uma teologia misticista, por uma teologia misturada com doutrinas de outras religiões. É tempo, irmãos, de arrependimento, por estarmos desviando-se do verdadeiro e puro Evangelho. É tempo, irmãos, de arrependimento, porque temos, como igreja, infelizmente, acolhido, endossado líderes que na verdade são falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e que o Senhor Jesus já tinha advertido que
nos últimos dias, mas isso não nos isenta, porque o Senhor repreende aquela igreja por estar permitindo que uma mulher estivesse trazendo sedução doutrinária e não a repreendeu por isso, e não permitiu que ela fosse tirada, mas permitiu que ela fosse ainda ouvida no meio da igreja, e assim trouxe idolatria, trouxe imoralidade. Uma igreja que, como a igreja de Tiatira, nós muitas vezes estamos mais preocupados com as coisas desse tempo, com as coisas desse mundo, estamos seduzidos com os bens materiais e não com aquilo que é eterno. Temos que pedir perdão a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós estamos auto-iludidos, como a igreja de Sardes, que pensava que estava viva, mas estava morta, como a igreja de Laodiceia, que pensava que era rica, mas era pobre, que pensava que estava vestida, mas estava nua. Temos que nos arrepender, irmãos, da nossa indiferença com a igreja de Laodiceia. Como eu disse, nós temos crescido como igreja evangélica, mas que diferença nós fazemos nessa sociedade? Que diferença real nós estamos fazendo? Se a corrupção prevalece, se a imoralidade campeia, até que ponto realmente estamos sendo sal e luz desse mundo? Ou estamos sendo como uma igreja de Laodiceia, nem fria nem quente, mas uma igreja morna? É tempo, irmãos, de nos arrependermos como igreja. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de pedir perdão a Deus, porque muitas vezes temos desprezado o culto ao Senhor. Eu espero que, com toda sinceridade, que depois desse tempo, o seu coração, a sua mente, a sua disposição em estar na igreja do Senhor seja diferente. Quantos irmãos, e talvez você, por qualquer coisa, deixa de congregar com a igreja, deixa de cultuar ao Senhor, às vezes até para ficar em casa assistindo outras coisas, fazendo outras coisas, quando poderia estar com a igreja do Senhor, na comunhão dos santos, adorando o Senhor, que tem tanto zelo pelo seu trabalho, pelos seus estudos, mas não tem tanto zelo pelo culto ao Senhor. Eu espero que nesses dias em que você está impossibilitado de cultuar ao Senhor, veja o quanto tempo, quantos cultos você perdeu. E eu espero sinceramente e oro ao Senhor que o seu comportamento, o comportamento da igreja do Senhor seja outro depois que nós voltarmos. Penso que nesses dias nós estamos sentindo um pouco daquilo que aqueles irmãos em países que perseguem a igreja sofrem por não poderem congregar-se. É tempo de pedir perdão ao Senhor, é tempo de arrependimento, para que o Senhor tenha de misericórdia para com as nossas vidas, para que o Senhor restaure a sua igreja e derrame sobre a igreja brasileira um verdadeiro avivamento. Porque, irmãos, avivamento, ele começa com confissão de pecado. Confissão de pecado. E confissão de pecado é fruto de um verdadeiro arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados, o Senhor de graça e misericórdia perdoa-nos como igreja. Leia a história dos avivamentos. Nenhum desses grandes avivamentos da história da igreja começou com grandes cruzadas, grandes reuniões, mas quando a igreja, quebrantada perante o Senhor, reconheceu o seu pecado e suplicou ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. É hora de nos arrependermos, é hora de voltarmos para o Senhor, é hora de clamarmos a Ele misericórdia e pedir a Ele que nos avive.
Mas eu quero também trazer uma palavra para você que ainda não conhece o Senhor. Essa palavra de arrependimento não é só para a igreja do Senhor, mas também é para você. Porque eu quero ler mais uma vez para você o texto bíblico da palavra do Senhor, que diz: porque já é tempo que comece o julgamento. Deus é justo, Deus é juiz, e Ele julga, e o seu julgamento, o seu juízo começa pela igreja de Deus, como nós vimos hoje. O Senhor conhece as boas obras da igreja, mas conhece também os seus desvios, os seus pecados. E é uma palavra de juízo para a igreja, e é uma palavra de graça, um chamamento ao arrependimento. E se Deus começa o seu juízo por sua igreja, diz aqui o texto, se começa por nós, a igreja do Senhor, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Se aqueles que amam o Senhor, se aqueles que servem ao Senhor, se aqueles que já adoram o Senhor, serão julgados pelo Senhor, diz o texto bíblico, quanto mais aqueles que desobedecem o Evangelho. Então, se você desobedece o Evangelho, se você está longe do Evangelho que é Jesus Cristo, a palavra é a mesma: arrependa-se e venha para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, renda-se a Cristo Jesus.